A razão principal da nossa falta de compreensão é o nosso pouco ou nenhum conhecimento bíblico. Você sabia que pouco conhecimento bíblico é perigoso? Pouco conhecimento bíblico é perigoso. E é justamente a nossa falta de conhecimento bíblico que nos leva a não entendermos e compreendermos uns aos outros. A psicologia, como ciência, realmente nos ajuda a dar um nome para certos comportamentos humanos. Você já ouviu falar de assertividade? Você já ouviu falar de procrastinação? E você provavelmente já ouviu falar sobre catastrofização. Mas a ciência não entende, irmãos, por que as pessoas agem da forma como elas estão agindo. Por que as pessoas são como elas são. A ciência só sabe diagnosticá-la, mas não sabem dizer a razão. A palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela vai na raiz do problema. Ela compreende por que nós agimos como agimos. Por exemplo, Provérbios 23, verso 7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Em outras palavras, você e eu, nós somos resultados do que pensamos. Nós somos realmente resultado da nossa mente. Nós somos a soma de nossos pensamentos. Paulo ensinou que a nossa transformação também começa pelo nosso pensamento, pelo nosso intelecto. E a nossa compreensão do ser humano também começa pelo pensamento. Nunca vamos ajudar realmente uma pessoa até saber como ela pensa. Isso explica, porque a igreja não consegue ajudar a todos. Porque a maioria das pessoas não deixa com que os outros saibam o que ela pensa, como ela pensa. Nós escondemos o que pensamos dos outros e é impossível sermos ajudados quando nos escondemos assim. Havia um jovem rico que não conseguiu enganar a Jesus, pois Jesus o conhecia muito bem. Assim sendo, Jesus ofereceu a ele a solução que ele tanto precisava para resolver o seu dilema. Mas o jovem rico recusou a solução de Jesus. Ele não recusou ajuda, ele foi em busca de ajuda, mas ele recusou a ajuda, a solução que Jesus ofereceu. E no entanto, essa história nos mostra o valor da compreensão no trato para com as pessoas. Todos nós estamos aqui em busca de ajuda, mas quando a ajuda é oferecida, nem todos nós a aceitamos, porque não é exatamente aquele tipo de ajuda que queríamos. E o jovem rico também, ele foi em busca de ajuda, mas a ajuda que Jesus ofereceu não era a que ele queria. Então, quais são as 4 etapas para se compreender uma pessoa? Na primeira parte da manhã, nós vamos ver 2, e na segunda parte, nós vamos ver as outras 2. A primeira etapa é a etapa da aproximação. O jovem se aproximou de Jesus. Jesus, ele era acessível, amém, irmãos? Todas as pessoas podiam se aproximar dele. Aí a segunda é a etapa da confrontação. A maioria de nós não gosta dessa segunda etapa. Ninguém gosta de confrontar. Eu não gosto de confrontar. Também as pessoas não gostam de ser confrontadas, mas faz parte do aprendizado. E aí a terceira etapa é a da verificação. Nós não podemos aceitar tudo como se fosse a pura realidade. Nós temos que verificar os fatos. E, por final, a etapa da solução. Primeiro de tudo, veja comigo a disponibilidade de Jesus. Para que o jovem se aproximasse dele, ele tinha que estar disponível. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Como Deus, Jesus estava sempre disponível para as criancinhas. Você viu isso no Novo Testamento? Para os jovens, para os adultos. Ele estava disponível para os ricos, para os pobres, para os enfermos, para os religiosos, para as celebridades, para os políticos. Ele só não tinha tempo para os incrédulos. Jesus nunca deu atenção para os incrédulos. Ele não tinha tempo para os incrédulos. Assim como a Bíblia, a palavra de Deus, ela não foi escrita para os ateus, ela não foi escrita para os agnósticos,
Ela só foi escrita para aqueles que acreditam. Jesus também. Ele não perdia tempo com os ateus, com os agnósticos, porque ele só podia alcançar aqueles que acreditam. Amém, irmãos? Mas apenas acreditar não é sinônimo de salvação. Veja que o jovem rico, que se aproximou de Jesus, parecia crer nele. Tratava-se de um jovem sincero, e ele veio com a pergunta mais importante do mundo. Ele veio com a pergunta mais importante da vida: que bem farei para conseguir a vida eterna? Como a maioria dos seres humanos, aquele jovem pensava que a salvação só seria possível através de boas obras. Mas quais? Quais obras poderiam levá-lo para o céu? Veja que Jesus não desprezou aquela pergunta, por mais errada que fosse. Jesus não a desprezou, antes a respondeu, pois era uma pergunta sincera. E às vezes nós vamos fazer perguntas erradas, mas Deus conhece a sinceridade do nosso coração. E Jesus parou para respondê-lo. Agora olha que curioso, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram que este jovem era realmente rico, jovem rico. Porém, Mateus é o único que disse que ele era jovem. Os outros não falaram da idade. Mateus disse ele era jovem. E Lucas acrescentou que ele era líder entre os judeus. Também com tanto dinheiro, né? Ele comprou a sua liderança no meio dos fariseus, dentro da sinagoga. Ele foi chamado de príncipe, assim como Nicodemos. Então ele possuía uma posição de religiosidade e de liderança na nação de Israel. E ele procurou Jesus pensando: Jesus vai responder que não me falta mais nada. Ele não foi, na verdade, porque ele achava que precisava de algo, mas porque ele queria que Jesus carimbasse em cima dele a palavra perfeito. Ele era um líder no meio do povo. E como que Jesus se fez disponível para com este jovem? Primeiro, através do conhecimento. Verso 17, e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Primeiro, Jesus ensinava através de perguntas. O jovem chegou perguntando: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou primeiro: por que você me chama de bom? Por que você disse que eu sou bom? Jesus não negou que fosse bom. Jesus apenas queria uma explicação, porque o jovem o chamou de bom. O jovem disse a palavra certa: bom mestre, mas sem saber por quê. E às vezes nós também cantamos a canção correta, falamos a frase correta, mas sem a devida compreensão. Jesus é Deus, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas será que realmente nós vivemos o que nós estamos dizendo? O jovem rico não. Ele chamou Jesus de bom, mas apenas por educação, não porque tivesse entendimento. E Jesus sabia disso. Palavras jogadas para fora. E a Bíblia deixa bem claro que bom só existe um, que é Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Portanto, se Jesus fosse realmente bom, como o jovem disse, logo Jesus seria Deus. Por que me chamas bom? O jovem deveria ter respondido: porque eu creio que o Senhor é o Messias. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus encarnado entre nós. Mas não foi só isso que ele respondeu. Ele não respondeu nada. Jesus disse: por que me chamas bom? E ele não deu resposta. Com isso podemos afirmar que não basta apenas chamar Jesus de bom, mas precisamos saber por que ele é bom. Você sabia que todas as religiões do mundo, todas elas, acreditam que Jesus foi um bom homem? Foi uma boa pessoa? O judaísmo, nenhuma delas fala mal de Jesus. O islamismo, o mormonismo, o russelismo, o hinduísmo, o espiritismo, o budismo,
Todas elas falam que Jesus realmente foi um bom homem, mas nenhuma delas reconhece que Jesus Cristo é Deus, o Criador dos céus e da terra, o Salvador do mundo. Somente o cristianismo vê Jesus Cristo exatamente pelo que Ele é, Emanuel, Deus conosco. E assim como este jovem rico, muitas pessoas irão nos procurar agora e nos próximos tempos, fazendo perguntas difíceis e perguntas capciosas, mas através do conhecimento da palavra de Deus, nós poderemos ajudá-las ou até nos proteger do perigo que elas representam. O jovem, além de rico, era príncipe em Israel, e ele poderia naquele dia ter acusado Jesus de pretensão, poderia ter acusado Jesus de mutim, e poderia ter causado muitos problemas para Jesus naquela hora. Porém, Jesus devolveu o problema para ele. Por que me chamas bom? E se o jovem dissesse, porque o Senhor é Deus, ele teria problema com a sinagoga, ele teria problema com os fariseus. Ele é quem teria problemas com os romanos e também com os sacerdotes. Então nós precisamos de conhecimento, não só para ajudarmos as pessoas, mas também conhecimento bíblico para nos proteger ou nos protegermos dessas pessoas. Por isso, os jovens pastores precisam de muita experiência antes de começar aconselhamento bíblico, antes de começar aconselhamento marital, porque eles saem dos seminários sabendo tudo sobre doutrina, mas quase nada sobre o ser humano, não é? Ou sobre a vida. Então o conhecimento é muito importante para que você possa compreender as pessoas. Mas além de conhecimento, Jesus também se fez disponível através do ensinamento. Como que é bom ensinar? Como que é bom aprender? Disse-lhe ele, quais? Jesus falou, você tem que guardar os mandamentos. Aí o rapaz, quais? E aí Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra outras pessoas. Então o jovem, ele queria ser salvo pelas obras, então Jesus acompanhou o raciocínio dele. O jovem disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele pensava, como a maioria dos seres humanos, que a salvação se dava através das obras. Então Jesus disse, guarde todos os mandamentos e você vai para o céu. E ele, quais? Aí Jesus começou com os mandamentos relacionados ao próximo, porque havia 2 tábuas de mandamento. A primeira tábua, ela frisava a maneira como nós precisamos tratar uns aos outros. A segunda tábua já frisava a maneira como nós temos que tratar a Deus. Os 10 mandamentos de Moisés, você vai perceber que 6 deles estão direcionados aos homens e os outros direcionados a Deus. Então Jesus começou falando sobre o relacionamento humano. Guarde esses mandamentos para que você possa ser salvo. O jovem orgulhosamente, prepotentemente perguntou para Jesus, quais? No lugar dele eu teria dito, Senhor, isso é impossível. Guardar todos os mandamentos de Deus, então eu nunca serei salvo. Mas ele, orgulhoso como era, ainda perguntou, quais? Aí Jesus citou alguns deles. Listou primeiro os mandamentos relacionados ao homem. Mais uma vez, o jovem orgulhosamente respondeu para Jesus, tudo isso eu já tenho feito, tudo isso eu já tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Pelo menos ele reconheceu que era vazio, amém, irmãos? Ele reconheceu que lhe faltava ainda alguma coisa. Será que ele estava falando a verdade? Das duas uma, ou era mentira, ou ele estava se auto-enganando. Eu acho que ele estava se auto-enganando. Ele realmente acreditava, porque ele era príncipe dos judeus, ele acreditava que obedecia a todos esses mandamentos. Era como ele se via. Eu também me vejo muitas vezes da forma como Deus não me vê, e da forma como eu não sou.
O meu espelho é mentiroso. O meu espelho mente para mim. E esse jovem estava se auto-enganando, pensando que ele conseguia guardar esses mandamentos. Ele disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. E você percebe, Jesus não discordou dele. Jesus não perdeu tempo discordando ou discutindo com as pessoas. Ele apenas ensinava a verdade e aceitava quem quisesse. Mas Jesus não ia discutir com ele que ele estava enganado. No livro de Marcos 10, 21, nós lemos, irmãos, na hora que o jovem respondeu para Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância, a Bíblia diz que Jesus o amou. Em outras palavras, teve pena dele, teve dó dele. Por isso que eu creio que aquele jovem estava se enganando. E Jesus o amou, teve pena dele, pena da situação dele. A religião havia cegado o seu entendimento, porque o rapaz realmente acreditava que ele era perfeito, que ele era justo e que por isso ele merecia ir para o céu. Mas apesar de sua grande religiosidade, ele próprio sabia que lhe faltava alguma coisa, e por isso ele perguntou para Jesus: o que me falta ainda? E nesta manhã, você e eu sabemos se está faltando alguma coisa na nossa vida, se está faltando alguma coisa na vida da nossa família, nós sabemos. E essa foi a mesma pergunta que a Madre Teresa de Calcutá fez várias e várias vezes para o seu bispo, em várias cartas que ela escreveu e que foram depois publicadas pela revista Veja. A madre queria saber por que, apesar de todos os anos que ela servia a Deus, apesar de todas as suas boas obras, da sua religiosidade, ela ainda não tinha paz no coração, ela não tinha certeza da vida eterna. O bispo nunca lhe respondeu. O monge Martinho Lutero também queria saber por que ele não tinha paz, apesar de todas as boas obras que ele praticava. E a resposta vem da Bíblia, a resposta vem de Deus. Salvação não vem pelas obras, salvação só é possível através da graça, da misericórdia, da bondade de Deus e de Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele jovem se aproximou de Jesus, realmente com as mãos cheias de boas obras. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, mas me falta alguma coisa, Senhor, e eu quero saber o que é. Jesus estava disponível para salvar aquele jovem rico, através de conhecimento, amém, irmãos? E através de ensinamento. Se você quer ajudar pessoas, neste ano que se inicia, vai precisar de conhecimento bíblico. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, amém, irmãos? E que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. E você precisa ensinar. Não podemos ser como o Mar Morto. O Mar Morto tem 25% a mais de riquezas, comparado a qualquer outro mar do mundo. Mas do que adianta? Ninguém consegue extrair nenhuma riqueza do Mar Morto. Por isso é chamado de morto. E há muito crente mar morto, que tem conhecimento, mas não ensina, não compartilha e não edifica a vida de outras pessoas. Jesus era um professor disponível. Em segundo lugar, veja a coragem de Jesus. Verso 21. Disse-lhe Jesus, o rapaz disse: eu guardo todos esses mandamentos. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, completo, vai e vende tudo o que tens
e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Espere aí, Jesus não está dando este mandamento para todos nós. Este mandamento não foi universal, foi individual. Era o que o rapaz precisava. E talvez não seja o que eu preciso ou o que você precisa. Mas era o que o rapaz precisava naquele momento. Jesus tinha que provar para aquele rapaz que ele era idólatra. Jesus tinha que provar para aquele rapaz que ele era materialista. Jesus tinha que provar para aquele rapaz que havia um ídolo na vida dele que se chamava o dinheiro. Aqui Jesus provou que ele era rico materialmente, mas ele era pobre espiritualmente. Não estava então guardando todos os mandamentos como ele havia dito. Ele garantiu que para com os homens ele era perfeito. E aí Jesus mostrou que para com Deus ele estava falhando. Para com Deus ele estava incompleto. Na primeira tábua ele garantiu que não matava, não roubava, não adulterava, não dava mau testemunho, não falava mal dos outros. Mas na segunda tábua, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, colocará Deus em primeiro lugar, amém, irmãos? Não terás outros deuses diante de ti. E agora? Quando Jesus disse, desista de tudo que você tem e me siga, Jesus estava mexendo na ferida dele. Jesus sabia qual era o pecado dele. O jovem rico precisava ouvir isso de Jesus, pois ele havia mentido, que guardava todos os mandamentos, quando na verdade não os guardava. Para a mulher samaritana, que Jesus encontrou na cisterna, Jesus disse, vai, chama o teu marido. Era disso que ela precisava, porque ela não tinha marido. Ela já teve 5 maridos, nenhum deles era marido, ela vivia da mancebia. Por isso que para ela Jesus disse, vai, chama o teu marido. Para o alcoólatra, Jesus diria, vai, abandona sua bebida e me siga. Para o ladrão, Jesus diria, vai, restitua as pessoas que você defraudou e depois venha e me siga. Quantos estão percebendo? Então o maior pecado na vida do jovem rico era o materialismo. Por isso Jesus disse para ele, vender tudo que tinha e dar aos pobres. No nosso caso, pode ser o emprego que esteja nos tirando de Deus, nos tirando da família, nos tirando da igreja. Pode ser algum tipo de lazer que esteja nos distanciando de Deus. Pode ser algum amigo, pode ser alguma atividade que esteja nos tirando do caminho de Deus. Então Jesus demonstrou coragem para ajudar aquele jovem rico, quando disse, vai e vende tudo o que tem. E às vezes nós vamos ter que ter coragem para dizer para os nossos irmãos, se desfazer de alguém ou de algo, para que melhor possam servir a Deus. Jesus demonstrou muita coragem quando chamou o jovem para ser seu discípulo. E vem e segue-me. Não só venda tudo que você tem, dê aos pobres, mas venha me seguir. Da mesma forma que Jesus havia chamado Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João deixaram tudo para trás, abandonaram sua profissão, seus barcos e foram seguir a Jesus. E agora Jesus diz, jovem, abandone o seu barco, as suas riquezas, e venha me seguir. E Jesus provou, viu? Você não guarda todos os mandamentos. Você está se auto-enganando. Mas o que significa, pastor, seguir a Jesus? Colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Assim como São Francisco de Assis conseguiu fazer, diz a história, que ele recebeu uma herdade, uma herança de seus pais. E ele se tornou um jovem muito rico.
Mas ele estava usando todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna para o seu bel prazer e principalmente para os prazeres da carne. Até que um dia, não sei como, ele foi convencido dos seus pecados, ele se arrependeu do seu mundanismo, do seu materialismo, e Francisco realmente, ele se desfez de toda a sua fortuna, doou tudo que tinha para os pobres, e ele literalmente passou a ser pobre. E ele passou a viver como um pobre. Ele resolveu se desfazer justamente daquele ídolo, que estava sendo mais importante que Deus na vida dele. O dinheiro. Francisco de Assis doou toda a sua fortuna, e viveu realmente uma vida de pobreza. Qual é o ídolo que tem tomado o lugar de Deus em seu coração? Hebreus 12:1 diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Nem tudo na nossa vida é pecado. Há muitas coisas que são embaraços e estão nos impedindo de sermos melhores filhos de Deus. Muitas pessoas nos procuram pedindo ajuda, mas algumas delas não querem a nossa ajuda. Elas querem apenas o nosso tempo, elas querem apenas a nossa atenção. Mas assim como Jesus, o bom conselheiro é aquele que passa a tarefa de casa. Se o aluno não fizer a tarefa, é porque realmente não está interessado em aprender, está interessado apenas em ser ouvido, mas não em resolver realmente o seu problema. Jesus deu uma tarefa para aquele jovem, mas que o jovem não quis realizar. Sabe qual foi a conclusão? O discipulado começou e acabou ali naquela hora. Jesus não deu continuidade. Jesus então foi corajoso também quando ele condenou a idolatria do jovem rico. Veja o verso 23. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem rico chamou Jesus de bom mestre. Bom mestre. Mas Jesus sabia que mestre mesmo era o dinheiro na vida dele. Jesus sabia que mestre mesmo eram as riquezas na vida dele. Pode chamar Jesus de mestre, pode chamar Jesus de Salvador, pode chamar Jesus de Senhor, mas o que conta, meus irmãos, é o que você faz e não o que você diz. Interessante que ele estava disposto a vencer o adultério, ele estava disposto a vencer o falso testemunho, a mentira, até mesmo honrar seus pais, mas não estava disposto a perder o seu dinheiro. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que amamos e estimamos mais do que a Deus. Por isso que eu sempre digo que a igreja está cheia de idólatras. Idolatria é tudo aquilo que nós amamos e estimamos mais do que a Deus. É tudo que nós precisamos mais do que a Deus. O jovem amava o dinheiro mais que a Deus e ficou comprovado aqui. E certamente mais que ao próximo. Aí Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Aí sabe o que ele respondeu para Jesus? Em outras palavras: desse jeito então eu não quero. Eu quero ser salvo, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero servir a Deus, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero ser crente, eu quero ser discípulo, eu quero ser cristão, mas tem que ser do meu jeito. Uma faxineira me contou que o seu patrão era um dos homens mais prósperos e ricos aqui de Ribeirão Preto. Só que ele sempre foi um homem muito prepotente, arrogante. Ele morava, não vou dar detalhes, mas ele morava na região mais valorizada da cidade, em um condomínio fechado de alto padrão. Mas ele ficou doente. Seu quarto cheirava mal o dia inteiro, a noite inteira. Ele estava sendo consumido aos pouquinhos pela morte, até que finalmente ela o tragou. Aí ela disse para mim: viu só, pastor,
ele morreu do mesmo jeito que eu vou morrer. Não há diferença entre nós. E assim também, apesar de amar as suas riquezas, aquele jovem era vazio. Por isso ele procurou Jesus. Ele sabia que ele tinha muito, mas que ele não tinha tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Amém, irmãos? Ele sabia que ele tinha muito, mas ele não tinha tudo. Aí ele saiu pior do encontro com Jesus do que quando chegou. Ouvindo esta palavra, retirou-se triste. E quantas pessoas nós conhecemos que saíram da igreja pior do que quando chegaram? Elas culpam o pastor, elas culpam os irmãos, elas culpam as doutrinas, os ensinamentos da igreja, talvez os padrões da igreja, mas na realidade, elas não renunciaram o seu orgulho, elas não conseguiram renunciar o seu conforto, as suas ideias pré-concebidas e principalmente o mundanismo. Será que o jovem rico também culpou Jesus? Será que ele saiu dali dizendo: eu quase me converti ao Rabino Jesus, eu só não me converti porque ele me pediu o impossível? Você acha que Jesus está lhe pedindo o impossível? Assim como Jesus, precisamos ser disponíveis e corajosos para realmente ajudarmos as pessoas que nos procuram. Disponíveis e corajosos.